Boa noite, 8 horas em ponto, a gente promete pontualidade e a gente cumpre, certo, doutor? Certo. Todos ansiosos para escutar o seu boa noite? Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você que está aí nos assistindo. Vai ser uma noite extremamente interessante, extremamente polêmica, mas é por isso que eu estou aqui. É isso aí, o doutor disse que seria um encontro polêmico e por isso estamos em todas as redes sociais oficiais do Dr. Lair, no Facebook, estamos também no YouTube e, é claro, no Instagram do doutor. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. O doutor escolheu hoje como temática, e na hora que a gente estava discutindo o tema para a reunião de hoje, eu confesso que eu falei, meu Deus, doutor, vamos falar sobre isso, a força terapêutica da cannabis. Descubra o que você não sabe sobre maconha medicinal, é isso, doutor? É isso mesmo, nós vamos aqui discutir detalhes sobre a importância da cannabis na medicina. A importância da cannabis da medicina, e para isso precisa de muito estudo. Para falar sobre isso com tanta sabedoria, com tanta coragem, precisa de muita pesquisa e precisa ter um conhecimento profundo da atuação da cannabis. E tudo isso o Dr. Lair fez sua lição de casa, não fez, doutor? Fiz a minha lição de casa, estou disponível aqui para responder a sua pergunta. É isso. Então, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, se você se interessa sobre esse assunto, o doutor preparou uma aula ao vivo e online. A gente tem 1 hora para falar sobre o assunto, mas deixa a sua questão. O doutor está preparado para responder a sua dúvida e para trazer mais informação numa democratização do conhecimento. É isso, doutor? Não tenha dúvida. Certo, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão em rede com a gente, doutor. É uma rede muito forte que hoje... Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Então, eu quero agradecer o Júnior Alac, quero agradecer o Luiz Sartorelli, o Moisés do Saúde e Bem-Estar, o João Dapper, Nutrição, Alimentos e Companhia, o Ilmar do Mioc Tateno, meu amigo Ricardo Grum, Minha Saúde e Curas Naturais. E também, doutor, hoje queria fazer um agradecimento muito especial aos colegas médicos, amigos do senhor, que utilizam as redes sociais, também estão aqui conosco. Que divulgaram o evento. Divulgaram o evento porque sabem da importância da gente trazer, de democratizar um conhecimento que ainda, infelizmente, é muito restrito. Então, quero agradecer Dr. Alberto Araújo, Ana Paula Rocha, Dr. Antônio Ferreira, Daniela Jobst, Érica Mantelli, Gabriel Prado, Gládia Bernardi, o Hussein Ali, o João Paulo Ferreira Guimarães, Karen Corsini, Louise Soares, Poliane Cardoso, Suzana Ribeiro, Tomás Cortez e Juliana Bica. Boa noite a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Doutor, vamos começar trabalhando? Estamos aí. Vocês estão prontos? Porque aqui a gente já está com os motores aquecidos. I'm ready when you are. Então, é pra já. Queria começar perguntando para o senhor, doutor, uma dúvida que apareceu bastante e nada melhor do que o senhor para explicar. Existe alguma diferença entre cannabis e maconha? Como é que a gente pode já começar a desmistificar esse assunto para as pessoas que estão aqui? Na nomenclatura significa a mesma coisa. A frase que eu vou falar vai ter um impacto durante a apresentação. Todo cânhamo é cannabis, mas nem toda cannabis é cânhamo. Eu sei que a palavra cânhamo, para alguns de vocês, é uma novidade, que é a palavra hemp, H-E-M-P em inglês. Então nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande, porque grande parte do que nós vamos discutir aqui hoje vem do hemp oil, que é o óleo de hemp, que vocês vão ver daqui a pouco, é muito concentrado em CBD, canabidiol, e praticamente não tem THC, tetrahidrocannabinol. Mas eu gostaria de começar enfatizando o seguinte: a desculpa de quem não quer trabalhar com a cannabis medicinal, a pessoa fala assim, mas não tem muito publicação científica. É porque você não está fazendo o seu dever de casa. Porque se você digitar a palavra cannabis no Google, tem mais de 500 mil citações. Se você digitar a palavra cannabis no PubMed, que é onde a maioria dos médicos busca referência, tem mais de 18 mil artigos científicos
Só sobre cannabis medicinal tem mais de 600 artigos importantes na literatura. E olha o que eu vou dizer. Se você entrar no Amazon.com e ir para a seção de books, de livros, e digitar cannabis, tem mais de 1000 livros. Se você digitar cannabis, medical cannabis, tem mais de 30 livros só de medical cannabis. Tá? Só de cannabis médica. Então, falar que não tem literatura é porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. A literatura é muito vasta no que diz respeito a isso. Agora, existem países que estão extremamente adiantados, como é o caso de Israel, por exemplo, e existem países que estão extremamente atrasados, como é o caso da França, por exemplo. Então, existe uma discrepância muito grande no mundo. E por que que tem isso? Porque tem a história do preconceito. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Dona Isabel. Tem mais de 130 anos. Ainda existe o preconceito racial no Brasil. A cannabis, a marijuana em inglês, a maconha, ela tem um preconceito muito maior, porque quando começou o preconceito da cannabis, da marijuana, foi em 1910, foi quando ela foi introduzida nos Estados Unidos. Os imigrantes mexicanos, fugindo da Revolução Mexicana em 1910, vieram e um dos hábitos que eles tinham era de fumar cannabis. E eles chegaram e se entrosaram com os afro-americanos. Então, a maioria das pessoas que fumavam cannabis na época eram afro-americanos e mexicanos. Então, a xenofobia, ou seja, a não apresentação do estrangeiro que estava entrando no território americano, não era bem-vindo, e a história do problema racial, juntando essas duas coisas, então tinha o preconceito racial, tinha o preconceito, a xenofobia, e toda a literatura publicada, todos os jornais davam a impressão que era um problema que tinha vindo para os Estados Unidos, e é um problema sim, porque o uso dela fumando é um problema, e que o culpado eram os estrangeiros e os afro-americanos. Então criou-se um conceito muito grande em volta disso. E nós vamos discutir mais em detalhes ainda parte da história. E aí? Primeiro quero dizer para vocês prestarem atenção, não deixarem ficarem com a gente até o final, porque traremos informações não só para profissionais de saúde, para os médicos que estão nos assistindo, mas também para as pessoas, né, doutor? Porque traz uma possibilidade de tratamento que é muito impressionante, né, doutor? É muito impressionante e é uma questão de tempo. A medicina inteira vai ter que adotar, porque não tem outra saída. Vamos começar separando o joio do trigo, porque o senhor disse como é que toda essa questão de criminalização da maconha, como esse conceito foi construído, mas vamos começar separando o joio do trigo, porque quando a gente fala de maconha, as pessoas logo associam a um uso, aquela coisa que dá um barato, que tira a questão da consciência. O que causa esse barato, e é disso que nós estamos falando aqui, doutor? Primeiro, a maconha, a marijuana, ela entrou nos Estados Unidos em 1910. Trazido pelos mexicanos. Mas de 1910 a 1937 não havia nenhuma proibição. Então foi feito o uso recreativo. Porque você vai ver que a cannabis ela pode ser usada de forma recreativa, ela pode ser usada, em alguns países se usam de forma religiosa, como parte de rituais, e ela pode ser usada da parte medicinal, que começou por volta de 1940 em Harvard. Foi o primeiro lugar onde se isolou, pela primeira vez, de uma forma muito rústica, se isolou o CBD. Mas o que eu quero separar aqui, deixar bem separado, é que toda essa nossa discussão aqui, nós vamos focar no que dá 80% da terapia ou mais, é no chamado CBD, que é um fitocannabinoide chamado canabidiol. O canabidiol não só não dá o barato, não tem essa psicoatividade de euforia, como, pelo contrário, ele bloqueia, mesmo que você estiver fazendo uso do THC,
que é a parte que dá essa euforia, que dá esse barato, que dá essa dependência, o CBD faz o contrário, ele bloqueia. Então alguém que fala para você que é contra a cannabis medicinal é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides, entendeu? Porque a maioria das doenças, eu vou mostrar aqui, mostrar só doenças tratadas com CBD, que não vicia, que não tem efeito colateral maior, que não cria dependência e que não muda a euforia, não causa nenhuma euforia. A pessoa nem fica sabendo que tomou. E não é fumando que nós vamos explicar isso, não. Aqui não vai ter história de... Pode ser aplicado na forma de supositório, na forma oral, na forma sublingual, na forma transdérmica, na forma de óleo, na forma de cápsula. Tem muitos modos de aplicá-lo, mas não é fumando. Não é que não possa ser feito, mas a cannabis medicinal procura não fazer uso do cigarro. Doutor, estou acompanhando aqui os comentários que as pessoas estão deixando aqui. Assim, doutor Lair Ribeiro, ele estuda diariamente, de 8 a 10 horas por dia. Ele tem um compromisso de sempre estar nas redes sociais para prestar esclarecimentos e para dividir conhecimento com vocês. A temática de hoje é da cannabis terapêutica, é uma temática difícil e nova para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essa temática, por favor, deixem aqui. As dúvidas sobre outros assuntos, elas podem ser anotadas, mas serão respondidas numa outra ocasião, porque o assunto já é grande demais para se discutir só numa noite. E aproveitando, né, doutor, que às vezes as pessoas elas podem ter o diagnóstico de alguma doença, elas estão completamente sem esperança, exatamente. E talvez isso pode abrir uma possibilidade. Deixa eu enfatizar mais uma coisa. O assunto cannabis medicinal não é nem tocado nas faculdades de medicina. Isso não faz parte do currículo médico ainda. Porque entre uma coisa acontecer e ela ser introduzida no currículo médico, é mais ou menos 20, 25 anos, infelizmente. Então, o próprio médico não está preparado para responder a pergunta, entendeu? Então, você tem que ter paciência, porque todo mundo está numa curva de aprendizado, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Doutor, para a gente começar a nossa curva de aprendizado, tem uma proposta para fazer para o senhor. O senhor preparou aqui, selecionou alguns vídeos que são materiais de apoio para essa nossa super live, né? Quem está acompanhando a gente pelo Instagram, esse vídeo ele não vai conseguir passar diretamente para você, esse primeiro vídeo que o doutor trouxe aqui. Então, ou você pode ir no link da descrição do perfil do doutor para você acompanhar na íntegra, ou para deixar assistir ele completamente amanhã, numa próxima ocasião, amanhã e tal. Quem está com a gente no Facebook, no YouTube e nos canais parceiros, a gente tem um primeiro vídeo para mostrar para as pessoas, um vídeo que o doutor escolheu para estar aqui, um pequeno trecho de uma aula online que a doutora Carolina Nossetti, que é uma doutora que o doutor Lair conhece, nos indicou. Ela é uma profunda estudiosa da cannabis terapêutica, e para quem é assinante do Palavra do Dr. Lair Ribeiro, que é um conteúdo importante, teve acesso a essa aula online na íntegra, e o doutor separou um pequeno trecho que traz um aperitivo da utilização medicinal da cannabis, só para vocês entenderem o que as pesquisas da doutora Carolina já conseguiram trazer à tona e embasaram toda essa aula que o doutor trouxe pra gente hoje. Vamos assistir esse pequeno trecho, doutor? Vamos lá. Então, todo mundo pronto aí para colocar? Pode rodar o primeiro trecho que o doutor trouxe para a aula de hoje. E quanto mais eu procurava, mais eu achava indicações de doenças de difícil controle. Então, autismo, epilepsia refratária, dor crônica, principalmente a dor neuropática, difícil de tratar, Alzheimer, Parkinson, até doenças ou indicações que eu achava que não seriam, como esquizofrenia, depressão, ansiedade. E eu percebi que não era uma planta só, eram mais de 20 mil cepas documentadas, fora as que não eram documentadas. Difícil de falar o que é bom para o que com essa quantidade enorme de cepas diferentes, de tipos diferentes.
Então eu comecei a estudar. Eu vi que existiam alguns pontos importantes que não tinha sido estudado também durante a faculdade, como redução de danos, o uso de produtos que possam minimizar os efeitos negativos. E a cannabis era uma solução para muitos pacientes. Então, pacientes que usavam 4 ou 5 drogas antiepiléticas para controle de epilepsia refratária, agora tem a possibilidade de usar 1 ou 2, reduziu de 5 para 2, então isso houve uma redução dos danos possíveis causados em efeitos colaterais. Então, quanto mais eu estudava, mais eu achava indicações. Eu entendi que existia uma falta de estudo para o médico nessa área. Então, um médico, não aprendi isso na faculdade, e se não fosse um médico contando para outro médico essa experiência, era muito mais difícil de mostrar para esse médico que aquilo era uma possibilidade. E eu tinha tido experiência com nutracêuticos antes, durante a minha faculdade, que são alimentos com potencial terapêutico, então eu entendi que isso era uma opção. Doutor, pelo que a doutora Carolina traz e pelas pesquisas e todo o trabalho científico que o senhor faz, a ciência não tem mais dúvida quando ela fala do poder terapêutico da cannabis, é isso, doutor? Não tem nenhuma dúvida. Inclusive, a doutora Carolina Nossetti, há menos de 2 horas atrás, me atualizou nos dados da Anvisa, porque a Anvisa hoje libera para importação. Então, 4.236 pacientes, até o dia de hoje, se foram beneficiados com a importação disso. Está envolvido 911 médicos prescreveram, 34 especialidades e 208 diagnósticos feitos, diferentes. Você vê como é que a coisa é útil. Você deve estar questionando o seguinte, e é bom que você questione. Esse negócio está parecendo panaceia, poxa. Isso serve para tudo? Porque o sistema endocannabinoide, que nós vamos discutir aqui, ele é um sistema modulador da saúde. Ele manda em todos os outros sistemas. Então, é um denominador comum para tudo. Isso explica por que a cannabis medicinal tem uma amplitude tão grande de efeitos, porque ela interfere no sistema endocannabinoide, que é o sistema que mantém a homeostase, em outras palavras, é o sistema que mantém a saúde humana. E esse sistema endocannabinoide, ele está na Terra muito antes do ser humano. Ele foi encontrado em hidras, que existe há 600 milhões de anos. E já há 600 milhões de anos atrás, já tinha um sistema endocannabinoide. Então, apesar desse sistema endocannabinoide ter sido descoberto somente em 1992 pelo Dr. Rafael Mechoulam, no Israel, é um sistema que controla tudo. Então, se você está doente, é porque esse sistema está desarmonizado. E como tanto os fitocannabinoides quanto os endocannabinoides vão manter esse sistema, por isso que você vai ver essa variedade, no caso aqui, de 208 diagnósticos diferentes pela Anvisa, dados da Anvisa, se beneficiando com a importação do CBD. Doutor, o senhor falou de sistema endocannabinoide, certo? Então significa que dentro da gente existe um sistema endocannabinoide, como se fosse um sistema imune, assim? É acima do sistema imune. Certo. Mas deixa eu te falar como é que foi. Primeiro eles descobriram os fitocannabinoides que tinham na planta. Depois eles descobriram que havia receptor para esses fitocannabinoides da planta no corpo humano. E depois eles questionaram o seguinte, mas não poderia existir um receptor no corpo humano para responder a uma substância que está numa planta. Não faz sentido. E aí foram estudar mais profundamente, o Dr. Rafael Mechoulam, com a equipe dele, que estuda isso há mais de 50 anos, ele tem 88 anos de idade e continua trabalhando, e ele então, em 1992,
ele e a equipe dele em Israel, que é o país mais adiantado no estudo da cannabis medicinal, eles descobriram o sistema endocannabinoide. E eles viram que esses fitocannabinoides, esses produtos da planta, que hoje são 144 isolados, nós estamos conversando aqui sobre THC, que é o delta-9 tetraído cannabinol, e o CBD, que é o cannabidiol, nós estamos discutindo 2, mas tem 144, é uma coisa extremamente complexa. Esses fitocannabinoides, eles mimetizam os chamados endocannabinoides, que também foi descoberto em Israel. Um deles chamado anandamida, tá? E o outro chamado 2-AG. Então, esses são os endocannabinoides. Os que vêm da planta são os fitocannabinoides. E os que tem na planta são muito semelhantes estruturalmente aos que tem no corpo. E aí, isso vai equilibrar o sistema endocannabinoide. E como o sistema endocannabinoide é a hierarquia máxima do corpo, controla e modula tudo para restabelecer a saúde. Agora você entende por que, na hora que nós fomos discutir aqui, por que tem tanta doença que se beneficia com isso, sem efeito colateral e num preço muito barato. Essa foi uma dúvida que o Claudinei mandou pra gente. Que doença posso tratar com a cannabis? No vídeo que a gente passou da doutora Carolina, ela fala um pouco sobre isso, doutor, mas queria que o senhor desse um panorama, assim. O que a gente está falando? Para que doenças a gente está falando? A lista é enorme. Eu peguei 25 doenças. Certo. Mas é muito mais. Então eu vou começar aqui com você aí. Aí você vai vendo se tem alguma coisa na sua família, no seu consultório, que depende disso. Por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. Há uma melhora de em torno de 40% nos pacientes. 40% dos pacientes respondem bem. Vícios, por incrível que pareça, o CBD, o cannabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. Porque nós vamos ver aqui que o cannabidiol e o THC tem uma ação de acabar com a dor, tá? No mecanismo da dor. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença praticamente sem tratamento. Os estudos mostram que há uma melhora, 50% dos pacientes respondem muito bem e vivem mais. Vamos pegar a doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? A doença de Alzheimer tem estudos também na literatura, pode procurar, cannabis e Alzheimer, vocês vão encontrar no PubMed ou no Google Acadêmico, e vai mostrar, tem vários trabalhos mostrando a melhora, inclusive na cognição. Parkinson, que aliás eu gostaria de mostrar um vídeo, será que eu posso? Ô, doutora, a casa é sua. Tá? Então vamos mostrar o vídeo do Parkinson, para a gente ver, e aí eu continuo falando? Vamos lá. It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch?
Oh, you hungry now? But I am. Yeah. Actually, I've Coisas mais bonitas que eu já vi. Eu queria só que o senhor explicasse o que a gente acabou de ver, porque parece milagre, doutor. Pois é toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica, né? Na realidade é um milagre mesmo, é assim que Deus faz o milagre. Faz o milagre via alguma coisa. Quer dizer, você entrar em contato com isso e ter o privilégio de ter disponível isso, você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, você não pode deixar isso passar em branco. Aliás, no final nós vamos mostrar esse filme de novo, porque vale a pena ver de novo, entendeu? É impressionante isso aí. É um paciente com Parkinson, você vê que são dois médicos ali, dois colegas, e ele traz pela primeira vez para o outro colega experimentar, porque todo mundo tem preconceito contra isso, e o CBD não tem nada, não causa barato, não causa nada, e com todo um problema de movimentação, de gesticulação, e aí com 4 minutos você vê o indivíduo convidando o outro para almoçar. Sem nada, sem tremer, sem nada. Está esperando o quê? Está liberado, com essa finalidade, não é fumando. Por que tem preconceito? Preconceito de uma pílula, de um líquido sublingual, que não mexe com a emoção, com o emocional, que não causa o barato, que não é psicoativo. Qual é o problema? Você já viu algum resultado igual a esse na sua vida? Nenhum médico que está assistindo aí já viu um quadro desse jeito. Não é impressionante? E o Parkinson, como o senhor estava explicando, é apenas uma doença... Uma doença entre 200 e tantas que resolve. E o senhor estava falando, né, que a gente já passou pelo Parkinson. O que mais que a gente pode falar, doutor? O Parkinson, a melhora não é em todo mundo, tá? Porque medicina é mais arte do que ciência. Não tem essa história que isso serve para todo mundo. Isso não existe. Mas os estudos mostram que no Parkinson a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Todos melhoram alguma coisa, mas uma melhora igual a essa, onde de repente ele para de tremer e ele está pronto para conversar com uma pessoa normal, isso aí ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%, osteoartrite, 50%, asma, 50%, o autismo. Em Israel tem muito estudo, muita publicação. O trabalho de autismo de Israel chega a ter 78% de resultado. 78% dos pacientes com autismo melhoram. Porque agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autism Spectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora. Meninos mais do que meninas. Se tem um irmão que já tem, é mais chance do que nasceu ter. Geralmente, se as mães tiveram os filhos com mais de 35 anos, o pai tinha mais de 40, tem um componente genético importante de 20%, aparece em pacientes com síndrome de Down, síndrome da fragilidade do cromossoma X. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária. Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária, e um mês depois, em janeiro de 2015, foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação, que precisa de uma receita médica, precisa de um relatório, cada vez diminui mais a burocracia. Então as pessoas estão podendo, tanto é que eu mostrei aqui que tem 4.236 brasileiros fazendo uso disso no dia a dia e importando, e tem 911 médicos que prescreveram, e tem em 34 especialidades diferentes e 208 diagnósticos diferentes.
tá bom? Então é uma coisa que a pessoal já descobriu. Desde 2015 que isso está acontecendo, então o pessoal está fazendo isso. Tá? Aí há uma melhora na interação social, há uma melhora no comportamento compulsivo, há uma melhora na impulsividade, há uma melhora nos movimentos repetitivos, há melhora na dificuldade de aprendizado. O Dr. Adi Arn é o grande pesquisador na área de autismo em Israel. E esse é feito predominantemente com CBD, que é o canabidiol, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada, absolutamente nada. Doutor, vamos explicar um pouco sobre o CBD? Eu acho que Deixa eu só completar aqui. Claro, tá. desculpe. Então, a melhora nas doenças autoimunes é tremenda, 80% de resultado. No câncer de ósseo e bexiga, principalmente, 60%. Muitos dos pacientes com câncer, eles morrem não do câncer per se, eles morrem de caquexia. Eles ficam entre fadiga intensa, perda muscular, perdem o apetite, não conseguem comer mais. Então, com o uso da cannabis, eles voltam a comer, entendeu? Tem uns que têm umas tosse seca também, refratária. A cannabis tem ação antiproliferativa, ela tem ação na apoptose, foi descoberto isso na Universidade de Madrid, na Espanha, onde ela atua diminuindo o tamanho do tumor, foi publicado, e já sendo publicado em vários outros lugares, e também no processo da metástase. O câncer de pele não melanoma, o tratamento, a resposta é de 80%, o diabetes é de 80%, a fibromialgia, que é uma deficiência de endocannabinoide, o transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema psiquiátrico, dá tanto remédio, resolve com isso, a queda de cabelo, a doença de Peyronie, que entorta o pênis, distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%, depressão, síndrome do intestino irritável, 70%,